Olá, meus amores, vamos dar início às nossas aulas de ciências. Eu quero que vocês abram o livro na página 6, Vocês irão acompanhar no livro de vocês, você na sua casa e eu na minha, com os livros nas mãos, certo? Hoje nós vamos dar início ao primeiro assunto, que fala sobre os materiais e os recursos naturais, né? Então, eu gostaria que vocês observassem a imagem, né, que tem nessa página 6 e nessa página 7. Né? Temos aqui umas perguntinhas, que essas perguntinhas relacionadas à imagem que nós temos no livro. Então, o que você vê na imagem? Então, o que é que nós vemos na imagem do livro? Eu estou acompanhando o meu livro. Com certeza você estará acompanhando o seu. Então, o que é que nós temos nessa imagem? Nós vimos, aliás, barco, rios, peixes, temos nessa imagem também vacas, que elas estão bem prensadinhas no meio do livro, mas você encontra pessoas, paraquedas, aviões, plantas, tem sol, Então, e tem aqui um detalhe de uma remoção do solo, de um barranco, que é exatamente isso aqui, ó. Exatamente esse barranco que está desmoronado, o solo está desmoronado, esse barranco está exatamente caído pela ação do rio, ou da chuva. Então, essa imagem, ela é bem, legal. Pessoas, barco, rio, a vaquinha que está bem aqui no meio, homens, paraquedas, aviões, peixe, plantas, montanhas. Então, tudo isso nós temos aí nessa imagem. A outra pergunta fala sobre o paraquedas, que é a segunda pergunta. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente visualizar melhor. O paraquedas se mantém sempre aberto? Os paraquedas, eles se mantêm abertos sempre, pessoal? Não, diga uma característica do material de que ele é formado. Então, os paraquedas, eles se abrem quando eles são acionados, pelos paraquedistas. Ele é feito de quê? Ele é feito de um material chamado nylon. Então, esse material é leve, é flexível, ele tem condição de ficar dobradinho, e ele é armazenado numa mochila do paraquedista até o momento dele se abrir. A outra pergunta: qual é a importância da água de acordo com o que você observa na imagem? A água é importante em todos os sentidos, não é verdade? Então, é o ambiente em que vive peixes, em que vive algumas plantas, alguns outros seres vivos, que são aquáticos, onde os barcos flutuam. Além disso, ela é essencial para a manutenção da vida, das plantas, dos animais. Esses animais incluem nós, seres humanos, porque nós precisamos de água para beber, para utilizar na nossa casa, para todos os sentidos da vida, digamos assim, para tudo nós precisamos da água, para beber, para tomar banho,
para higienizar a casa. Então, a água, ela é importante demais na vida do ser humano, dos animais, das plantas, em tudo, né? A outra pergunta diz assim: o que aconteceu com o solo onde não há vegetação? Que é exatamente mais ou menos aqui nesse setor. Então, o solo deve ter sofrido, como eu já falei no início, erosão. Desmoronou. Por que desmoronou? O que foi que provocou esse desmoronamento? Então, o que deve ter acontecido ou foi a chuva ou foi os rios que fizeram essa diferença, é isso? Aconteceu esse desmoronamento nesse solo. Passando para a página 8 e para a página 9, que é o que nós temos aqui, deixa eu dar um zoom nessa página. Então, eu tenho aqui materiais e suas propriedades. De que são feitos? Eu tenho aqui um portão, né? Eu tenho aqui frascos e garrafas, pneus de carro, camisetas, frascos e embalagens de plásticos, não é isso? Essas garrafas aqui são de vidros. Você, no seu livro, você visualiza melhor, não é isso? Como eu estou visualizando melhor no meu. De que são feitos? Então, no dia a dia, usamos diferentes objetos, como aqui estão retratados na fotografia, né? Então, esses objetos, eles são formados de alguns materiais, né? Eles foram produzidos por alguns materiais. Então, que materiais são esses? Inclusive, é uma pergunta em que você vai observar e você vai responder. Tem um tracinho, né? Você não vai escrever no livro, mas você vai escrever a palavra portão. Aí, de que é feito o portão? Você vai escrever frascos e garrafas. Então, de que é feito os frascos e as garrafas? Os pneus de carro, de que são feitos? Você escreve o nome pneus de carro e vai dizer de que são feitos os pneus de carro. As camisetas, a mesma coisa. Frascos e embalagens, também a mesma coisa. Não é necessário que você faça a imagem. Apenas você escreve o nome e vai dizer de que é feito, de que são feitos, na verdade, esses objetos, né? Na página 9, fala sobre as propriedades dos materiais. Então, exatamente, a maioria dos objetos que nós utilizamos e as construções à nossa volta são feitas com diferentes materiais. Esses materiais, eles são retirados de onde? Da natureza. Então, cada um tem sua determinação, suas características. Então, são chamadas de propriedades. Então, permitem utilizá-los para algumas finalidades, né? Uns com algumas facilidades de uso, outras com algumas dificuldades de uso, mas que nós utilizamos todas essas propriedades desses materiais no nosso dia a dia. E aí tem especificando exatamente o portão, de que ele é feito, o pneu, os frascos de vidros, os frascos de plásticos, Então, tudo isso são propriedades dos materiais.
A matéria, onde é que nós encontramos essa matéria? Claro que nós encontramos essa matéria em toda a parte do nosso universo. Nós encontramos na natureza, né? Nós encontramos nos seguintes estados: físico, sólido, né? Aliás, desculpe, nós encontramos nos diferentes estados físicos: no sólido, no líquido e no gasoso, né? Quando no estado líquido ou gasoso, os materiais eles assumem o formato do recipiente que os contém, que é exatamente a água, os sucos, né? E existe algumas matérias que elas são sólidas, né? E aqui embaixo nós temos a explicando sobre massa também e volume. Então, é comum a gente ouvir a frase: comprei 2 quilos de feijão, comprei 1 litro de leite, né? Então, o feijão, ele é formado de massa, né? O leite, ele é volume, a água é volume. Então, são essas as propriedades dos materiais. Então, eu vou mandar o roteiro, o que é que você irá fazer, nessa pequena explicação. Por quê? Porque você vai ter melhor aprendizagem fazendo a leitura e respondendo às atividades, certo? Fica a dica e irei enviar o roteiro de tudo. Até a próxima aula.